Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Para nós é uma alegria mais uma vez estarmos aqui, junto com os irmãos, não da forma que gostaríamos, mas sabemos que temos que agradecer ao Senhor por ainda ter essa forma de poder estar falando com os irmãos e juntos poder estar aprendendo mais do Senhor e sermos restaurados, animados pelo poder da palavra, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João 4, 23 e 24. João 4, 23 e 24. Amém? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Neste momento nós possamos mesmo nos colocar em espírito e em verdade para adorar o Senhor. Nós vamos estar ouvindo algumas canções e durante essas canções que cada um de nós possamos mesmo nos colocar diante da presença do Senhor, se entregar a Ele, abrir os nossos corações para aprendermos da Sua palavra. Amém? Não importa onde você está, não importa se você está sozinho, se você está com a sua família, mas que neste momento nós possamos mesmo desligar de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão e adoração ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma vez estarmos diante da Tua palavra, diante da Tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada vida que está nos assistindo neste momento, visita cada lar. Deus, que nós possamos juntos, neste momento, Senhor, cada um em suas casas, Senhor, adorar e exaltar o Seu nome através dos nossos louvores. Receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ouvir os louvores agora. Levou sobre si
Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Nós estamos mais uma vez aqui para adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Louvado seja Deus por louvores que Ele tem colocado no coração de algumas pessoas. E nós louvamos a Ele por conta disso, de tudo aquilo que Ele fez. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a instituição da Páscoa. Como que a Páscoa foi instituída? Como que a Páscoa ela foi determinada por Deus e para que o próprio Senhor Jesus ele disse para nós estarmos o quê? Sempre relembrando a sua morte, não o seu nascimento. Não que não seja importante, mas nós relembramos sempre o sacrifício de cruz ali na cruz do Calvário. Aquilo que Jesus fez por nós. Esse sacrifício que Ele morreu por nós, que era para eu, você,
estar naquela cruz, naquele lugar. Mas Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. E quando nós vemos a instituição da Páscoa, o Senhor ele escolhe um homem chamado Moisés para liderar o povo de Israel que estava sendo escravizado ali no Egito por mais ou menos 400 anos. E o povo começou a clamar a Deus, o povo começou a buscar o Senhor. E Moisés também orava a Deus, intercedendo pelo povo, porque o povo estava sendo oprimido por Faraó e também os seus soldados. E durante o processo de insistência de Moisés para com Deus, do povo para com Deus, porque cada vez que eles pediam alguma coisa para Faraó, ele aumentava, ele dobrava o trabalho, era forçado algumas coisas ali. E o Senhor estava observando tudo. E as pragas, elas vêm para mostrar a soberania de Deus, a quem Moisés servia e a quem o povo servia também. Um Deus poderoso, um Deus que podia fazer muitas coisas ali. E eles clamavam esse Deus. Eles estavam clamando o tempo todo. E uma coisa interessante que Faraó não sabia, que o Deus no qual o povo servia e Moisés servia é um Deus que ama a liberdade. Não é um Deus que gostava da escravidão, que não gosta da escravidão. Então Deus envia, como eu disse aqui, as 10 pragas, os 10 sinais, para ver se Faraó deixava o povo ir. E a primeira delas, a primeira praga, foi a água convertida em sangue. A segunda praga foi as rãs. A terceira foi os piolhos. E quando nós vemos na terceira praga, aí cessou, porque todos os magos ali faziam a mesma coisa, com as suas ciências ocultas. Lá em Êxodo 8, 18 e 19 diz assim: mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. Então na terceira praga já pararam, porque o Senhor tinha mandado várias pragas ali, as 10 pragas, e na terceira eles não conseguiram mais. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó: isto é o dedo de Deus, referindo à soberania de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor já tinha dito. A quarta praga foi as moscas, a quinta praga foi a peste nos animais, a sexta praga foi as úlceras e tumores que acometeram os homens ali, também os animais, ou seria... Algumas pessoas acham apenas que seriam úlceras, né, conforme nós conhecemos, mas quando nós observamos o que quer dizer as úlceras aqui, são esses tumores que, na verdade, eles eram erupções na pele. A sétima praga é saraiva. E a saraiva nada mais é que chuva misturada com pedra e fogo, quando nós vemos isso. A oitava praga são os gafanhotos. A nona praga são trevas. E a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então quando nós vemos que essa última praga aqui, em que todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até os servos, né, dos egípcios, inclusive o próprio filho de Faraó. Em Êxodo capítulo 11, versículo 10, fala assim: Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do seu país. A pergunta que eu faço é: por que Deus endureceu o coração de Faraó? Lá em Êxodo capítulo 7, versículo 2 ao versículo 4, diz assim: diz, tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, o teu irmão, falará ao Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não os ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Eu sei que aparenta ser meio que injusto, né, a questão aqui que Deus endurecer o coração de Faraó para punir Faraó e seu povo, quando na verdade a gente vê que Faraó já tinha um coração endurecido. Porque primeiro, é importante lembrar que Faraó não era um homem inocente nem piedoso. Então as pessoas acham que o Deus do Antigo Testamento é um, o do Novo é outro por conta disso. Não é. A justiça de Deus
É a mesma, a justiça de Deus não mudou. Faraó era um cara, não era inocente, muito menos piedoso. Ele queria escravizar o povo, sim, como nos dias de hoje. Pessoas querendo escravizar. E deixa eu falar uma coisa, ninguém que oprime o povo de Deus ficará impune. Isso é bíblico. Não adianta querer choramingar que, não, Deus vai fazer sim, porque está acometendo os seus filhos. Está escravizando os seus filhos de uma forma ou outra. Nós não sabemos todo o contexto, mas Deus sabe. E Deus vai tratar com cada um. Isso é importante. Ninguém está falando aqui em sabor de mel, que vai ter vingança, que Deus vai matar, que Deus... Não é isso. Ninguém está orando para Deus matar ninguém, fazer alguma coisa com ninguém. Quem sabe é um propósito dele. Só que uma coisa que a gente precisa entender, conforme nós olhamos aqui na palavra de Deus, que Faraó, ele não era um homem piedoso. Ele foi um ditador brutal. Ele foi um camarada que não ligava para Deus, não ligava para ninguém. Ele apenas queria o seu bem-estar, o seu próprio prazer. Então essas coisas acontecem também nos dias de hoje. Ele foi responsável por terríveis abusos e pela opressão dos israelitas, dos filhos de Deus. E eles começam a chorar, eles começam a clamar em relação a isso. Os faraós egípcios, que tinham vários faraós, tinham os israelitas escravizados por mais ou menos 400 anos. Somando um total, Israel ficou no Egito ali por 430 anos. Aqui nós estamos falando um pouco antes da travessia do Mar Vermelho. E o povo de Israel começa a clamar a Deus, como eu disse aqui no início. Antes, nós vamos chegar na instituição da Páscoa. Segundo, antes das primeiras pragas, Faraó já tinha o seu coração endurecido. Tanto é que ele não deixou os israelitas saírem. Tanto é que teve várias reuniões com Moisés e Arão com o próprio Faraó. Nós sabemos que tudo isso tinha um propósito de Deus, mas ele também tinha o coração endurecido. E Faraó escolheu trazer juízo para si mesmo e para o seu povo ao endurecer o seu coração contra os comandos de Deus. Portanto, não foi injusto Deus endurecer o coração de Faraó, trazendo as pragas ali no Egito. Não foi injusto, porque as pragas, por mais terríveis que fossem também, realmente demonstravam a misericórdia de Deus ainda. Ainda mostrava. Na primeira praga, se ele tivesse tido um pouco mais de juízo, já parava. Eu gosto de fazer muita alusão com a nossa realidade, com os nossos dias. A gente precisa pensar o que está acontecendo com aquilo que aconteceu no passado. Será que nós não estamos revivendo alguma coisa daquilo que aconteceu? De repente as pragas hoje pode ser uma pandemia, pode ser um terremoto, pode ser um tsunami, pode ser fome, pode ser pestes, pode ser muitas coisas. A economia falida, pode ser muitas coisas no que se refere às pragas também, em nossos dias. Eu estou dizendo, eu estou aplicando algo bíblico, aquilo que está na Bíblia. Eu não estou falando nada além disso. E a Bíblia fala lá em Romanos 9, 17 e 18 o seguinte: pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. A gente precisa entender os princípios bíblicos. Não adianta nada eu falar alguma coisa, aquilo que eu acho, é o nosso achismo. Isso não vai resolver nada nos nossos dias. Então vamos lá, porque nós estamos falando sobre a instituição da Páscoa e nós vamos chegar já daqui a pouquinho, bem rapidinho. Então, portanto, o fato de que Deus escolheu endurecer e punir uma pessoa não é injustiça da parte de Deus. Já que isso, na verdade, é um ato de misericórdia. É um ato de misericórdia de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando comparado com o que realmente, se for ver, com o que a pessoa merece de fato. Por exemplo, eu mereci o inferno. Nós merecíamos o inferno, mas Deus teve graça e misericórdia. E enviou Cristo Jesus para nos salvar. Então tudo isso a gente precisa entender e pensar. E agora sim, nós vamos ver que a Páscoa foi instituída. Em Êxodo capítulo 12, versículo 5 ao versículo 8, fala assim: o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o
quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Porque aqui está sendo instituída a Páscoa, e quando nós olhamos, quando Deus pede para o povo passar o sangue do cordeiro, e não é um suco de uva para passar nos umbrais da porta, não é outro tipo de coisa qualquer, não, é o sangue do cordeiro. Ah, mas eu vou aplicar isso nos nossos dias. Não tem nada a ver. Porque aqui na 10ª praga, quando o anjo da morte passa, que na verdade é um anjo do Senhor, passa, ele vê o sangue nos umbrais da porta do povo de Israel, ele não entra, ele não mata os primogênitos. Então é um contexto totalmente diferente do nosso. E lá em Êxodo 12, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um memorial em que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo até a volta de Cristo. Lá está em Êxodo 12, 11 e 14. E depois, quando nós vemos tudo isso no povo de Israel, depois nós não vemos nenhum sinal nesse sentido acontecendo no Novo Testamento. Ninguém, porque tem muitas coisas que está na Bíblia que não é mandado fazer hoje. Até questão de jejuns, eu vejo muita gente fazendo jejum de que alguém fez, jejum de que é isso, jejum de que é aquilo, mas que a Bíblia não manda, a Bíblia não pede. Então a gente precisa analisar as Escrituras à luz da própria Escritura. Isso nós chamamos de hermenêutica ou de exegese. A gente precisa estar trabalhando em cima disso. Jesus celebra a última ceia depois com os seus discípulos. Nós vamos dar um pulo agora no Novo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 13 e versículo 15, diz assim: eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus dizendo, lá em Lucas 22, 13 a 15. Então Jesus ele participa da última ceia antes de ir para a cruz, antes de morrer, antes de sofrer. Então, quando nós vemos isso, a gente percebe que a Páscoa foi instituída por Deus lá no Êxodo. Então começa a rememorar este ato em todas as gerações seguintes e até hoje. Interessante que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Irmãos, a nossa fé não é vã porque Cristo ressuscitou. Então nós cremos em Cristo Jesus porque Ele não está morto. Hoje, neste domingo, Jesus ressuscitou. Então a nossa fé não é vã e um dia Ele voltará para buscar a tua igreja. Isso deve encher nosso coração de alegria. Quando nós sabemos que Jesus veio, morreu por cada um de nós e ressuscitou. Ele não está no túmulo. Interessante que eu fico observando, né? Isso tudo é questão de argumentação. Eu fico observando, principalmente as pessoas, os ateus, com todo respeito, é claro, mas eles precisam de um Deus para não acreditar. É interessante. Dá uma pensadinha sobre isso. Se eu sou ateu, eu preciso de um Deus para não acreditar nele. Então, nosso Deus ele é poderoso. E se as pessoas não querem Ele,
pode ficar tranquilo que um dia elas comparecerão diante ao juízo de Deus, diante ao grande trono branco. Fazer o quê? Infelizmente não querem. Como eu falei quarta-feira, que as pessoas estão e continuam falando que tomara que a igreja não volte, tomara que a igreja não volte. Deixa eu dizer algo para você que anseia isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Pode falar contra, pode falar o que quiser. A obra de Deus não vai parar. Não vai parar. Se vai haver perseguição, os cristãos irão se reunir secretamente, assim como acontece nos países fechados. E se porventura você não tem Cristo, ou de repente você perdeu um ente querido, principalmente agora durante essa pandemia, lá em João capítulo 11, versículo 25, diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crer em Cristo Jesus, mesmo que você morra, você vai viver eternamente com Cristo. E depois nós vamos viver todos eternamente na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Então por isso nós precisamos estar sempre relembrando da sua morte, desse dia que o Senhor Jesus, como hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa. E eu preciso ensinar aos meus filhos a verdadeira fé cristã, porque isso parte da fé cristã, é a verdadeira face do cristianismo. E eu como cristão, eu preciso ensinar os meus filhos a saber o que é a Páscoa cristã. E eu sei que as crianças vivem numa magia, eu sei muito bem disso. Eu convido você a estar repensando naquilo que nós falamos aqui hoje. Porque muitas vezes nossos filhos, eles não têm ensinamento, eles só têm o ensinamento da escola, por exemplo. E nós, como cristãos, nós precisamos ensiná-los. Nós precisamos orientá-los. Porque eles têm algumas questões. Eles têm muitas dúvidas também. Então que você entenda e passe para os seus filhos isso. Que possamos estar levando adiante essa fé cristã. Que muitas pessoas precisam ouvir. Eu gostaria de dizer para você, tenha alegria na sua fé. Tenha alegria em Cristo. Tenha alegria na sua vida. Tenha alegria com a sua família. Tenha alegria nos seus dias que você está vivendo. Agradeça ao Senhor pela saúde que você tem. Se porventura você não tem tanta saúde, peça ao Senhor para que te dê essa saúde, que você seja liberto de vícios, para que você tenha salvação em Cristo Jesus, para que você seja restaurado em nome de Jesus. Então seria isso que eu gostaria de dizer para você, alguns ensinamentos da palavra de Deus sobre a instituição da Páscoa, aquilo que aconteceu com o faraó, com o povo de Israel que estava clamando ao Senhor, aquele povo que juntamente com Moisés e Arão estavam clamando por conta da opressão que eles estavam tendo, e nós, como povo de Deus, precisamos nos reunir em oração para que caia todo o mal em nome de Jesus, caia toda a opressão. Ontem, passando em uma rua ali perto de casa, um movimento muito grande, porque as pessoas estão sendo oprimidas. Não tem como mais, e essas coisas as pessoas vão engolindo, achando que é normal. A gente sabe muito bem o que está acontecendo. A gente sabe muito bem. E os governadores aí, que olha, eu tenho misericórdia, que Deus tenha misericórdia de vocês. Porque quando Deus vier com justiça, ele não adianta ficar falando que Deus é maldoso, que Deus é impiedoso, não resolve, porque quem tem lançado coisas e tem desviado coisas e tem feito muitas coisas contra o povo de Deus, são vocês. São vocês que estão lascando, nem sabem o que está fazendo muitas vezes, é o que acontece, e depois não adianta reclamar. Como povo de Deus, nós vamos orar sim. Nós vamos orar para que haja justiça. Porque eu creio num Deus justo. Eu sou justo, eu gosto da justiça. Agora, se as pessoas não gostam da justiça, elas vão se ver com Deus. E eu convido você a orar comigo neste momento, fazer um clamor ao nosso Deus, para que nós tenhamos um tempo abençoado aqui nessa terra. Para que o Senhor venha interceder por nós. Para que esse povo que está fazendo toda essa maldade, e Deus sabe quem é e quem não é, que ele entre com a providência dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é somente orar, agir também. Eu ouço muitos cristãos dizendo, os pastores dizendo, vamos orar e agir. Não age? Vamos agir também. Naquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer. Com certeza. Com certeza. Agora não adianta nada eu ser alguém que não tem coragem
porque isso não é bíblico. Deus não gosta de pessoas covardes. Quando o exército de Gideão, os covardes voltem. Os covardes saiam daqui. Deus quer pessoas corajosas. Aqui eu não estou dizendo pessoas que vão brigar, não é isso. Mas que a ação precisa sim estar envolvida juntamente com a oração. Então eu convido todos vocês, povo de Deus, a estar clamando ao Senhor. Porque tudo isso que está acontecendo, pessoas também que negam a doença, a gente sabe disso, para que o Senhor tenha misericórdia dessa vida, que ela pense um pouco mais e tenha os protocolos em sua vida. E não é somente fazer algumas coisas que vai acabar. Isso não resolve. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus. Depois nós vamos ouvir mais um louvor. Depois a pastora Fatinha vai trazer aqui um recado. E também orar pelas famílias e por tua vida. Tá bom? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. E agradecer a Deus porque Ele enviou seu único Filho para morrer por nós. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por esse dia, porque um dia, ó Pai, o Senhor enviou o seu único Filho para que morresse por nós ali naquela cruz do Calvário. E nós relembramos este ato, ó Deus, com muita fé, com muito amor no nosso coração. Ó Deus, nós sabemos que dias difíceis nós estamos vivendo, mas independente disso, o Senhor tem estado no controle de todas as coisas. E nós, como povo de Deus, juntamente com os nossos irmãos que estão orando neste momento, nós colocamos o nosso país diante do Senhor. Nós colocamos o nosso estado, a nossa cidade. Ó Deus, nós colocamos todos os nossos governantes diante de Ti. Ó Pai, aqueles que andam, ó Deus, fazendo injustiça. Nós sabemos o que Ele irá receber do Senhor. Nós já sabemos. E nós abençoamos, ó Pai, a nossa nação, o nosso mundo, para que o Senhor venha, ó Deus, trazer um refrigério sobre nós. Muitas pessoas, ó Deus, neste momento, passando por lutas, tanto na área da saúde, também na área financeira, ó Pai. Muitos passando fome, passando necessidades, por conta de pessoas, ó Deus, que têm tentado colocar o povo em suas mãos, mas que isso não aconteça, ó Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ouvir mais um louvor, depois nós vamos orar em nome de Jesus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante teu Deus hoje estão. Sim, nesse sangue lavado,
nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos? Louvor abençoado, que nós possamos mesmo estar cada vez mais buscando esse Deus e confiando que, independente da circunstância, Ele tem cuidado de nós. Amém? Lembrando que na quarta-feira nós temos os nossos cultos, né, online, no Facebook, no YouTube, às 20 horas. Então nós esperamos vocês também. Na sexta-feira nós estamos tendo um grupo de oração. A gente está tendo um tempo de oração com os irmãos para ficarmos mais próximos uns dos outros através do aplicativo Google Meet. Não sei se todos conhecem, nós estaremos enviando um link. É só você clicar naquele link, baixar o aplicativo e participar conosco. Qualquer dúvida, nos mande mensagens no WhatsApp da igreja perguntando, que nós vamos estar orientando vocês. Vai ser um prazer tê-los. Na sexta-feira nós já tivemos, foi um tempo muito bom, onde a gente pôde rever alguns irmãos, né? E isso é muito bom. É muito bom de alguma forma estar junto com vocês. Amém? Chegue perto da pessoa aí da sua família, aí na sua casa. Vamos estar orando para a nossa família. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor como família. Deus, agradecemos, Senhor, por cada família representada neste momento em seus lares. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada casa, cada lar, cada família. Visite, Senhor, em nome de Jesus. Supre, Senhor, as necessidades, Senhor, de cada família. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor, de cada área, Senhor. Que em cada momento, Senhor, o seu povo possa sentir o seu cuidado, possa sentir, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que temos vivido dias ruins, mas sabemos que em todos o Senhor está conosco. O Senhor está cuidando das nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo seu suprimento. Deus, abençoe, Senhor, aqueles que precisam de um emprego, que o Senhor possa estar suprindo, abrindo as portas. Aquiete, Senhor, aqueles corações que precisam, Senhor, ser aquietados. Que o Senhor possa estar levando, Senhor, do seu alívio, Senhor, físico, espiritual, Senhor, psicológico, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, juntos, ó Deus, passar por isso, ó Deus, como família, como a família na fé. Que nós possamos, Senhor, cada um estar cuidando um do outro, ó Deus, se preocupando um com o outro, ó Deus. Que nós possamos mesmo, como família, Senhor, estar vivendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe os nossos filhos, ó Deus, guarde, proteja, Senhor, cada um deles, aonde eles estiverem. Que o Senhor possa estar acampando, Senhor, os seus anjos, Senhor, ao redor dos nossos lares, Senhor.
Senhor. Esteja abençoando também, Senhor, a Santa Casa, a Unimed. Deus, esteja com aqueles médicos, ó Deus, que estão na linha de frente, com os enfermeiros, com as enfermeiras, ó Deus, protegendo, guardando, fortalecendo eles no Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar dando eles o alívio físico, ó Deus, que eles possam estar sentindo, ó Deus, o seu cuidado. Visite também, Senhor, cada leito, Senhor, em nome de Jesus. Leve, Senhor, do seu sopro de vida, Pai, em nome de Jesus, que eles venham sentir, Senhor, o seu cuidado, que eles venham sentir, ó Deus, o seu alívio, Pai, em nome de Jesus. Esteja com cada família, Senhor, que tem passado, Senhor, por essas lutas, Senhor, com esse vírus, que o Senhor possa estar cuidando de cada um e ensina, Senhor, a cada um de nós a descansar em Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor está conosco, ó Deus. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Nós Te agradecemos e bendizemos o Seu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, Deus derrame sobre você as bênçãos dele, sobre a tua vida, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha dias maravilhosos na presença do Senhor e que em nome de Jesus nós podemos voltar às nossas reuniões o mais rápido possível. E como eu disse aqui, todo intento de Satanás, toda intenção maligna dos homens que Satanás tem pegado como mula, caia por terra em nome de Jesus. Se você puder levantar suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até quarta, às 20 horas, em nome de Jesus. Fica na paz.